Essa pergunta acerca de quem é Jesus é extremamente antiga. Quando Jesus chegou a Nazaré, na cidade onde ele foi criado, e começou a realizar os primeiros milagres, os primeiros feitos, as primeiras obras, a primeira pergunta que lá se suscitou foi esta, não é? Quem é este e de onde vêm tais poderes e tamanha sabedoria com a qual ele fala? E ainda quando ele estava com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, e a tempestade os circundou, e os trovões rebumbaram, e os relâmpagos cortaram os céus, e as águas se mostraram tumultuosas e espumejantes, e todos eles ficaram completamente atemorizados, e Jesus então falou à natureza como quem fala a um servo, e disse: tu, vento, cessa, e tu, água, aquieta-te, emudece, e tudo cessou, e veio a bonança, e os seus discípulos então, completamente possuídos de perplexidade, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diz também a Bíblia que quando Jesus perdoou os pecados de um certo homem paralítico, dizendo diante de todos: eu perdoo os teus pecados estão perdoados, suscitou-se ali esta mesma pergunta: quem é este que perdoa pecados? E diz ainda mais a palavra de Deus que quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, naquela sua triunfal, humilde entrada em Jerusalém, a pergunta que ali também brotou do amontoado de questionamentos da multidão foi esta: quem é este? E a resposta que se deu é: este é Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Por isso, desde aquele tempo, essa questão se impõe, e entre nós ela não cessou. Nós dizemos que somos todos cristãos, mas essa percepção de quem é Jesus continua ainda extremamente obscura. Não é óbvio, não é redundante, portanto, estarmos iniciando um curso para cristãos evangélicos tentando pensar um pouco sobre a pessoa de Jesus. Não é uma questão desnecessária. E Paulo diz, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 16 e 17, que esta não é uma questão irrelevante pelo fato de que a gente pode conhecer a Jesus de uma maneira não ligada à intenção de Deus em como devamos conhecê-lo. Paulo diz que é possível conhecer a Jesus segundo a carne. Ele disse: com efeito eu já conheci a Jesus segundo a carne, mas agora não é deste modo que eu o conheço. A minha pergunta a você é: como é que você tem conhecido a Jesus? Muitos de nós, estribados e calçados e calcados numa forte tradição evangélica, talvez estejamos nos iludindo, achando que esse conhecimento é genético, ou passa por osmose, ou vem do berço, ou de alguma forma assim. Mas a minha pergunta é: será que a sua relação com Jesus até hoje não tem sido uma relação extremamente superficial, estrutural, apenas eclesiástica? Será que você realmente pode afirmar que tem tido um encontro com Ele, que o provou, que Ele habita a sua interioridade, que Ele gera dentro de você a vida que o move, a esperança que o alenta, a fé que faz com que você estribe a sua existência em bases sólidas? Eu toda vez que penso a esse respeito me lembro de John Wesley, porque dizem os historiadores que ele na sua juventude se deixou possuir por um intenso afã missionário. Ele saiu da Inglaterra e atravessou o Oceano Atlântico e foi para os Estados Unidos querendo ganhar os índios e formar ali comunidades cristãs. No entanto, durante aquele período, apesar de missionário, o seu coração não gozava de nenhuma paz. E no seu interior habitavam horrendas dúvidas sobre a sua relação com Deus. Depois de um período difícil, ele retornou à Inglaterra. E dizem os historiadores que foi no caminho, no navio, que ele conheceu um homem que lhe falou de Jesus com calor, com paixão e com fé. E é quando ele chega na Inglaterra que, apesar de missionário, ele vai provar uma relação íntima com Jesus Cristo, abrir o seu coração a Jesus e permitir que ele o invadisse, fazendo com que houvesse uma revolução na vida dele que acabou tendo tremendas implicações na própria história da Inglaterra. Eu me recordo de que há uns 12 anos passados, eu fui visitado por um pastor
que estava sofrendo de um problema espiritual gravíssimo. Eu sou daqueles que crê, que afirma, eu tenho livro escrito a esse respeito, de que um crente, alguém que nasceu de novo, jamais fica possesso, endemoninhado, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. No entanto, aquele homem, apesar de pastor, estava vivendo uma possessão maligna horrível. E depois que o atendemos e que oramos com ele, ficamos sabendo que ele era ordenado ministro há 8 anos e que ele estivera no campo missionário e que pregara às pessoas, mas nunca, dentro de si próprio, rompera resistências fundas, abrindo a sua existência para Jesus. E foi numa situação dessa que ele desafiou a um feiticeiro da localidade aonde ele ministrava e acabou extremamente atingido, dominado e subjugado por forças espirituais malignas. Graças a Deus ele foi liberto e deu a sua vida a Jesus, e esse tempo já ficou para trás, e hoje ele é pastor no interior de Minas Gerais e está cheio do Espírito Santo fazendo a obra de Deus. Por isso vale perguntar, vale questionar, e eu quero iniciar esta nossa primeira aula realmente confrontando você com essa pergunta. Você sabe quem é Jesus? No nosso livro, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, eu digo que Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra, que a sua vida é um milagre dinâmico, com voz, suor, altura e cor. Do berço à sepultura, Jesus é irrepetível. Basta olhar em volta, basta fazer um escrutínio na história, basta tentar entender o passado, o presente, ou imaginar o futuro e perguntar se já houve alguém que tenha sido cidadão da história humana, que já tenha sido ser humano existindo em meio às tramas da história, que tenha sequer vivido um projeto de vida que se assemelhe ao de Jesus. Eu ouço frequentemente as pessoas dizerem que Jesus fazia milagres, mas eu contesto essa afirmação, porque Jesus não fazia milagres, Jesus era um milagre. A existência dele é um milagre só. Ele nasce de maneira milagrosa, ele cresce de maneira milagrosa, incólume em relação ao pecado. Ele se manifesta na vida de maneira absolutamente extraordinária. E o seu ministério é vazado pela sobrenaturalidade, de maneira que tudo quanto ele faz é absolutamente estonteante e jamais antes visto. Ele morre de maneira extraordinária, ele ressuscita de maneira majestosa e faz com que todos os outros projetos humanos na história se manifestem absolutamente pigmeus e diminuídos diante da grandeza da sua manifestação histórica. Eu fico me lembrando de que há uns anos, no campus universitário da cidade de Manaus, eu estava tentando comunicar o Evangelho de Jesus a algumas pessoas naquele lugar, quando um rapaz tomou a palavra e me disse que ele, se quisesse, poderia fundar uma nova religião. Ele disse que não havia nada de especial em se fazer uma religião. Ele disse, basta ser inteligente, um padinho ciso, alguma coisa assim no Nordeste, ter uma cabeça um pouquinho melhor do que a dos outros, que você faz o que quer e os manipula. E depois de fazer essa afirmação, ele me disse, Jesus foi assim também, um gênio com QI elevadíssimo, manipulou a sua contemporaneidade, fez com que as pessoas ficassem completamente estarrecidas com alguns dos seus poderes paranormais. Mas fazer uma religião para competir com a de Jesus não é muito difícil. E eu disse a ele, olha, realmente você tem toda a possibilidade de tentar fazer isso. Você tem apenas que nascer de uma virgem, você tem apenas que viver incólume do pecado. Na adolescência você tem que se abster da masturbação e a sua cabeça não pode ser um motel na juventude. Você tem que ser capaz de viver e no estender das suas mãos com poder paranormal ou não, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, apaziguar ventos e ondas, falar aos endemoninhados e vê-los subjugados diante da sua voz. Você tem que ser peito e ser homem suficiente para dar a sua vida, mesmo pelos adversários e pelos inimigos. E mais do que isso, você tem que convencer um bando de gente estúpida que você ressuscitou dos mortos para sempre. Quem disse uma coisa semelhante a essa foi Thomas Carlyle. Quando alguém afirmou a ele
de que não seria difícil a mente humana conceber a Jesus Cristo. Isso porque, há alguns anos atrás, algumas pessoas, especialmente uns chamados teólogos protestantes, estavam dizendo que possivelmente Jesus não fosse histórico. Jesus fosse uma concepção de mentes extremamente nervosas, povoadas por mitos da religiosidade oriental e, mais especificamente, do Médio Oriente, da religiosidade judaica. E ele, respondendo a essas pessoas, disse o seguinte: com Jesus de Nazaré, ninguém está livre da necessidade de se confrontar com o divino. Se vocês não acreditam que Deus se fez gente, estava em Cristo, e que Cristo foi histórico, palpável, real, ainda assim vocês não estão livres de terem que se curvar admitindo o divino, porque só uma mente absolutamente divina seria capaz de inventar um Jesus de Nazaré. Minha gente, Jesus é completamente fascinante e irrepetível. Ele é Deus com cara e carne de homem, é homem com natureza e com o coração de Deus. Há uma síntese do divino e do humano que se completam, que se atravessam, que se traspassam e que convivem de maneira absolutamente harmoniosa em Jesus. Deus estava em Cristo e o homem, Jesus, estava em Deus. Jesus é Deus e não deixa de ser homem, de viver todos os condicionamentos da experiência humana. É isso que nós vamos ver daqui a mais 2 meses, quando formos entrar nas questões mais ambíguas da existência humana de Jesus. Mas, em síntese, o que eu quero dizer a você é que quando a gente olha para Jesus na história, nós sabemos como Deus é, e olhando para Ele, a gente também sabe como é que o homem deveria ser. Se você quiser saber como Deus é, não precisa ler compêndios teológicos extremamente sofisticados, nem saber palavras alemãs dos teólogos protestantes da Alemanha. Se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus de Nazaré. Ali está a cara, o coração divino expostos. Se você quiser saber como é que o homem deve ser, não precisa encher a sua cabeça de todos os freudianismos e de todas as perspectivas psicanalíticas que são boas e interessantes, mas não constroem a síntese do homem tipo, do homem ideal. A referência de saúde psíquica, a referência de saúde moral, a referência de saúde espiritual, a referência de saúde relacional está em Jesus. Ele é o homem modelo, ele é o único realmente humano. Nós todos estamos a caminho desse projeto. Nós somos todos seres inacabados. A nossa humanidade é extremamente defasada em relação ao projeto de Deus por causa do pecado que nos atingiu. Mas se você quiser saber como Deus é e como o homem deveria ser, basta você olhar para Jesus. Bom, nós falamos de maneira rápida, eu diria até incipiente, sobre quem é Jesus. Agora vale perguntar o que significa seguir a Jesus. Talvez você ache que esta também é uma questão óbvia, mas ela não é tão óbvia assim. Apesar de que este é um país onde todos são batizados, e mesmo os ateus batizam os seus filhos por via das dúvidas, e onde todos são crismados, ou a maioria, onde os céticos se casam no religioso, onde as pessoas mais alienadas de qualquer relação com a divindade entram na água, fazem um sinalzinho da cruz, qualquer coisa assim. Mas num país como esse que se diz cristão, o que mais falta são discípulos de Jesus. Eu queria dizer que mesmo nas igrejas evangélicas, a gente percebe muito pouco da delineação, da construção, da arquitetura do discipulado e da fisionomia de Jesus nas pessoas. Porque muitos de nós inventamos um cristianismo à nossa própria maneira, tracejado e definido pelas nossas próprias perspectivas e concepções da vida. Por isso é que nós queremos levantar um questionamento radical a você que nos ouve aí no país inteiro e a todos os que estão aqui neste auditório. Seguir a Jesus é alguma coisa que precisa ser repensada por nós todos os dias e especialmente agora. Nós dizemos que seguir a Jesus é seguir o novo. Não seguir a uma novidade, a um modismo, mas seguir o novo em 3 perspectivas. A primeira delas é porque Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E não é uma pessoa que fica uma nova criatura quando nasce de novo, para depois envelhecer a sua criatura andando com Cristo.
O que Paulo está dizendo é que quem se encontra com Jesus se torna uma criatura nova. Não para envelhecer em Cristo, mas nova na interioridade. Porque o que Jesus impõe e faz acontecer na vida humana é a explosão do novo. De uma existência que se abre para aquilo que não tem fim. Que se expõe à novidade total do reino de Deus, que vai acrescentando à existência daqueles que andam com Jesus, dia a dia, perspectivas absolutamente inusitadas. Em segundo lugar, seguir a Jesus é seguir o novo, porque trata-se de seguir um projeto absolutamente diferente. Neste mundo envelhecido, de coisas que se repetem geração após geração, a única coisa que pode aparecer tão diferente quanto renovável é o projeto de Jesus. Salomão mesmo diz, olhando para a existência de uma perspectiva existencialista e pessimista, vendo no mundo a confecção do absurdo, ele olha para a vida e diz que aqui nada há de novo, que as coisas estão sempre acontecendo. As coisas só não são repetíveis na vida de Jesus. Como eu lhes disse no início, é Ele que faz irromper realidades nunca antes feitas, nunca depois repetidas por ser humano nenhum na história. Mas aqueles que se aproximam dele com fé começam a provar em suas existências essa ebulição do projeto de Jesus, fazendo com que o novo apareça. Seguir a Jesus é seguir o novo, porque em relação a tudo que nos circunda, o projeto da vida de Jesus é a contracultura do tempo presente. O que Jesus propõe é a antítese do que se estabeleceu em volta de nós como status e como realidade que todos assumiram e que todos aplaudem. Seguir a Jesus é seguir o novo, porque nele a vida se abre para um futuro onde não há nada que pereça. Seguir a Jesus é se abrir para o novo eterno. É ter no peito a certeza de que quando todas as coisas que a mente humana puder inventar e conceber, no entanto, andando com Jesus, haverá sempre a mente divina, que promete a mim, a você, a todos nós, que aquilo que os olhos nunca viram, que aquilo que nunca subiu ao coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Andar com Jesus é fazer da vida uma liturgia, e da liturgia, vida. O que nem sempre acontece conosco. Na maioria das vezes nós temos uma liturgia morta e temos uma vida litúrgica, parada. O que Jesus nos convida é para que a nossa existência tenha a beleza de um culto. Que a nossa caminhada seja litúrgica, seja uma adoração aberta, cósmica, diante de Deus o tempo todo. E também para que a nossa liturgia de culto seja uma realidade viva, dinâmica, aberta em Deus, quando se o adora em espírito e em verdade. Em Cristo, o existir é culto e o corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ser discípulo, portanto, é ter a noção da santidade de Deus na vida. Não em alguns momentos particularizados, departamentalizados, eleitos pela nossa conveniência, onde a gente assume certas posturas de discípulo e de santidade. Mas o que Jesus propõe é que nós venhamos a nos imergir na vida como um todo, fazendo com que o nosso trânsito em todas as suas perspectivas e dimensões seja um trânsito cultico, aonde a gente sabe que o nosso movimento físico, mental, emocional, relacional, profissional, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus, é uma liturgia para Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 21 e 22, que precisamos nos aprender e captar e nos apossar desta noção ampla do que seja andar com Deus. Paulo diz que tudo é nosso, o mundo é nosso, o cosmos, para que a gente viva no cosmos, aqui no Oceano Atlântico, ou no Mediterrâneo, no Pacífico, ou nos rios da Amazonas, em qualquer lugar onde há universo, onde há pé de mandacaru, manga rosa, pera, maçã, uva, genipapo, mundo, vida. Que o mundo é nosso,
para que quando você meta a boca assim numa manga rosa gostosa, você faça isso em espírito e em verdade, com o coração cheio de louvor a Deus. Eu, quando era menino, dizia para mim mesmo que um dos meus sonhos de adulto seria comprar uma travessa de manga rosa e comer sozinho. De modo que todas as vezes que eu boto a boca numa manga rosa, eu faço isso com uma gratidão imensa. O cosmos, o mundo, com todas as suas implicações, é nosso. A vida é nossa, diz Paulo, para ser vivida. A morte também é nossa, porque o ferrão dela foi tirado e ela se transformou numa porta dimensional para uma outra vida. O presente é nosso. Nós, se somos discípulos de Jesus, não temos que ser seres que fazem exercício de ficção e de futurologia. Somos pessoas que estão plantadas na vida aqui e agora para vivê-la coerentemente para Jesus, hoje, com exuberância. E também o futuro é nosso. As coisas escatológicas, as coisas por vir, nos pertencem. Ser discípulo, portanto, é imergir a sua vida em todas essas dimensões da existência, fazendo isto para a glória de Deus, com o coração impregnado de gratidão. Seguir Jesus é um projeto de vida para ser inserido no calendário da existência humana entre o novo nascimento e o céu. Preste atenção nisso, meu querido. Se você nasceu de novo, então assuma, pelo amor de Deus, o discipulado. Agora, se você acha que até aqui perdeu tempo, é hora de você remir o tempo. É hora de dizer, agora mesmo aí onde você está, eu quero rever toda a minha vida, meus conceitos, meus valores, meus preconceitos, minhas perspectivas, minhas manias, minhas idiosincrasias. Quero colocar tudo isso diante de Deus para que Ele refaça tudo e a minha vida possa ser tangida na direção de um compromisso profundo e enraizado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus só tem uma categoria de seguidores, que são os discípulos. E entre o novo nascimento e o céu, a única coisa que você tem para fazer é ser discípulo. Seja como for, do gari ao presidente da República, do vereador ao deputado, do médico à enfermeira, do funcionário público ao empresário, do homem da favela àquele que tem situação melhor e mais segura, qualquer um de nós que diz e que se assume como pessoa que está em Jesus Cristo pela fé, tem que necessariamente compreender que entre o novo nascimento e o céu, a única vida para ser vivida é a vida do discípulo. Isto posto, eu quero recapitular com você o chamado de Jesus. Isso porque alguns de nós, quando ouvimos algumas mensagens desse tipo assim, simples, introdutória e incipiente, como essa que nós estamos aqui divulgando, acham sempre que isso é bom para o vizinho, não é? Há pessoas que ficam lamentando, puxa, se eu tivesse conseguido trazer o meu marido, ou meu filho, aquele irmão lá da igreja tão carrancudo e casmurro. A gente sempre se acha já passado no vestibular do discipulado. Mas o meu desafio é para que você esqueça o seu tempo de vida cristã, é para que você não fique aí cheio de empáfia, cheio de si, achando que é neto de Calvino, ou que você é diretamente gerado por Armínio, ou que você é subproduto e bisneto de John Wesley. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Se veja como pessoa, sem todos esses lastros históricos, e diga, meu Deus, eu estou aqui, e eu estou disposto a recomeçar tudo. Por isso, eu quero repensar com você esse chamado de Jesus. Como é que a gente inicia essa caminhada do discipulado? Em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus diz, se alguém quiser ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, e todos os dias tome a sua cruz e siga-me. É Jesus quem nos chama a segui-lo. Não somos nós os que estamos inventando essa ideia de discipulado. Essa é uma convocação de Jesus. Se você quer ser um aprendiz meu, então ponha-se a caminho. E dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu quero lhe dizer que de hoje até o final do mês de junho, segunda-feira após segunda-feira, nós vamos estar trabalhando as múltiplas implicações dessa convocação simples, por outro lado revolucionária, que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus nos chama a segui-lo.
E isso é mais do que um mero levantar de mãos em nossas cruzadas evangelísticas. Hoje em dia as pessoas pensam que um discípulo se torna peremptório e definitivamente discípulo porque ele levantou a sua mão. Esse é um discipulado da coreografia evangélica, discipulado da nossa cenografia, das nossas mímicas evangélicas. Eu sou um apeleiro, um cruzadeiro, viro por aí convidando as pessoas a levantarem as mãos dizendo eu quero Jesus, mas eu nunca me iludi achando que esse é um gesto mágico e que introduz necessariamente uma pessoa no projeto de Jesus. Tantas vezes começa aí, mas quando as pessoas magificam esse gesto e começam a pensar que ele por si só as introduziu na caminhada de Jesus e daí em diante se colocam estagnadas, então ele pode ser extremamente negativo para a continuidade da sua vida. Eu repito, seguir a Jesus é muito mais do que levantar as nossas mãos em alguma campanha ou alguma cruzada evangelística. Seguir a Jesus não é ser modelado dentro do apertado terreno dos condicionamentos psicológicos, culturais, religiosos dos nossos guetos evangélicos. Às vezes nós também confundimos um discípulo de Jesus com um indivíduo que se aculturou no meio evangélico, né? Ele vem aí, aprende a falar como a gente fala, a sorrir como a gente ri, a botar a Bíblia no peito. Se ele é da Assembleia, ele põe no peito. Se ele é batista, ele carrega aqui. Se ele é presbiteriano, ele enfia embaixo do braço. Enfim, é todo um cacuete evangélico. Se ele começa a fazer parte da igreja, ele aprende a dizer misericórdia, ao invés de dizer puxa, não é? Quando ele toma um susto, ele não diz credo, ele diz, oh Deus, alguma coisa desse tipo, né? E a gente então diz, puxa, ele está convertido mesmo. Mas não queremos saber se ele continua a fazer da casa dele um balaio de gato, se é um machista, um chauvinista inveterado, ou se ela é uma mulher amargurada daquele tipo goteira de Salomão, que ele diz que não dá para conviver, é melhor estar numa casa que pinga do que com uma mulher rixosa, e coisas desse tipo. Por isso que eu quero dizer que ser discípulo não é ser modelado dentro do apertado terreno dos condicionamentos psicológicos, culturais e religiosos dos nossos guetos evangélicos. Eu quero também afirmar que alguns dos cristãos mais ricos de vida cristã que eu conheço não cabem dentro dessas nossas definições evangélicas. E algumas pessoas olham para eles e até acham que nem cristãos eles são, simplesmente porque eles resolveram não ser camaleões, fazendo mimetismo nos nossos meios e tendo que assimilar chavões, expressões, essa coisa toda para se considerarem cristãos. É hora, minha gente, de nós ouvirmos menos o que as pessoas falam e de como falam e percebermos mais o conteúdo das vidas delas. Atitudes, reações, comportamento, motivações, autodoação, porque são com esses traços e a partir desses sintomas que a gente pode diagnosticar realmente quem foi que provou a Jesus Cristo em sua vida. Agora, esse chamado de Jesus deságua, desemboca na realidade da conversão. O discipulado começa de fato quando a pessoa se converte. E nós temos ouvido falar muito sobre conversão. E também não entendemos o que é conversão. Achamos que se converter é ser católico e deixar de ser católico, virar protestante, ou de espírita para protestante, ou de judeu para protestante, coisas desse tipo, não é? Mas isso não tem muita coisa a ver com conversão, tem apenas a mudança de time, mudou de camisa, alguma coisa assim. A conversão cristã é uma revolução na mente, é a metanoia. É uma mudança de mente. Porque às vezes a gente muda de time religioso, mas carrega a mesma mente, as orientações do antigo técnico. E entra em campo para jogar contra as realidades ensinadas por Jesus. A conversão, portanto, é antes de tudo, sobretudo, a mudança das nossas estruturas mais íntimas. Tem a ver com a conversão dos nossos valores. Paulo diz, aquele que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais. E ele fala apenas de coisas bem comportamentais, para não falarmos que
as mudanças mais características da conversão são aquelas que habitam a interioridade mais funda de cada um de nós. É entender que toda a gama de acumulação, todo o acervo da nossa própria sabedoria, amealhada até o dia que a gente ficou cara a cara com Jesus, tem que subitamente sair de nós, para que a gente se poste de maneira humilde diante de Jesus, dizendo: o que eu sei, o que eu penso que sabia, daqui para frente vai ser totalmente refeito e reavaliado por ti. As minhas noções de moralidade, ou de filosofia, ou de religiosidade, sejam elas quais forem, têm que ser agora refeitas na tua presença. E eu quero que a minha vida inteira recomece a partir de ti. Que tu sejas o ponto de partida, o ponto alfa da minha vida, o ponto ômega da minha chegada. Quero que tu sejas o meu ponto de referência. Eu quero que tu sejas o meu ponto de apoio. Eu quero que tu sejas o meu ponto de vista. Daqui para frente, é assim que eu quero que seja. E quando isso acontece, gente, quando alguém fica cara a cara com Jesus e se abre e dá essa resposta radical a Ele, então saibam, aconteceu a conversão genuína, profunda, revolucionária e alteradora na vida desta pessoa. É um processo que inclui muitos gestos, além desse das mãos. Não é como normalmente pensamos na nossa cultura evangélica, muitas vezes superficial e às vezes até hipócrita, apenas a simulação de chavões, palavras, gestos feitos, tom de voz e indumentária. Eu provei isso na minha carne. Tenho absoluta convicção de que em julho de 1973, com uma angústia imensa habitando o meu peito, uma vontade enorme de morrer, uma desistência essencial da vida, eu queria realmente acabar comigo naquela noite, com a cabeça tomada de drogas. Eu parei na porta de um templo da Assembleia de Deus. E um rapaz me pegou pelo braço e disse: entre aqui e ouça uma mensagem que vai mudar toda a sua vida. Eu nunca mais vi aquele rapaz. Ele me levou ali para a galeria e a minha entrada foi um escândalo chocante, porque eu estava com um tamancão desse tipo Caetano Veloso, que usavam há 15 anos atrás, cortado assim no meio, a gente andava, fazia pleco, 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 uma coisa assim. E um cabelo enorme, todo encaracolado, uma gargantilha, braceletes, uma calça carne seca, sem zíper, e uma camisa toda colorida que vinha até aqui ao meio da barriga. E com aqueles olhos esbugalhados, alguém diria, dando uma bandeira terrível. E quando eu fui posto ali, entrando naquela igreja, eu vi aquelas senhoras entrando em pânico. Parecia que Satanás estava entrando na igreja, não é? Eu só me converti mesmo naquele dia porque Deus é soberano. Senão eu tinha voltado apavorado, com uma certa rejeição que pairou no ar. Me puseram lá em cima na galeria e havia um homem forte, suado, com um menino assim bem do meu lado. E ele dizia: glória a Deus, assim no meu ouvido. E eu, com aquela cabeça cheia de perturbações de drogas, ficava absolutamente confuso. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu estou mais perturbado aqui dentro do que lá fora. Mas de repente alguém falou da cruz de Jesus e começou a afirmar a solidariedade de Jesus para com a vida humana, para com a necessidade humana, e a intenção de Deus de que a cruz fosse entendida por todas as pessoas em qualquer lugar deste mundo. E essa verdade explodiu no meu peito. E eu chorei muito e dei a minha vida a Jesus. Eu tenho absoluta certeza de que naquela noite eu dei a minha vida a Jesus. Mas eu não mudei logo de cara por fora. O coração mudou por dentro. E, aliás, a promessa que a palavra de Deus faz eu te darei um coração novo. Não é um cabelo novo, alguma coisa assim. Mas um coração novo ele deu na hora. Eu saí dali com aquele mesmo jeitão. E olha, nos próximos 3 ou 4 meses, cada pessoa que encontrava comigo tentava me evangelizar de novo. Eu já dentro da igreja, fazendo oração e jejuando e lendo Bíblia, mas o sujeito olhava para mim e dizia: esse aí não deve ter nascido de novo ainda não. E enquanto não tosar essa cabeleira, ou enquanto não mudar o vestuário,
Porque tem isso, conversão para muita gente é uma mudança de vestuário, mudança de guarda-roupa, fica caro, gente. Às vezes mudar isso assim de uma vez, é preciso ter dinheiro para se converter assim, não é? Mas o fato é que o tempo passou e eles foram vendo que eu estava firme no Senhor Jesus e a vida foi maior do que os preconceitos. E mesmo alguns que sempre que me encontravam tentavam me evangelizar, gradualmente começaram a ver e a perceber que o Espírito da glória de Deus estava enchendo o meu peito, apesar de que algumas coisas iniciais da minha aparência pudessem chocar o estereótipo que eles tinham de quem deveria ser um crente. Essa conversão, portanto, faz com que a gente assuma de maneira radical o discipulado. Preste atenção, meu querido, eu quero que você ouça isso com toda a atenção de que você puder dispor. Não se iluda, a genuína conversão é que nos introduz num compromisso radical com o discipulado. Eu às vezes sou mesmo levado a questionar as pessoas que vão ficando a vida inteira na igreja e que a única coisa que mudou na vida delas foi o endereço da igreja. Antes elas iam para uma, agora vão para outra. Questiono se realmente a igreja não funcionou apenas como um elemento de abrigo psicológico para elas, ou se realmente houve uma alteração que lhes mexeu na entranha e no fundo e naquele recôndito mais íntimo do ser. Toda genuína conversão faz com que surja no coração da gente um compromisso, uma paixão por Jesus de Nazaré. Uma vontade enorme de que a nossa mediocridade, a nossa mesquinhez, a nossa vida acomodada, os nossos estruturalismos morais e religiosos deem lugar à vivência de uma vida que busca parecer com o Jesus da história, aquele que no início eu lhes disse, revela quem é Deus e revela como é que o homem deve ser. Esse discipulado, no qual a genuína conversão nos introduz, não é apenas vida moral e social ajustada. Por favor, preste atenção nisso. Esse genuíno discipulado não é apenas vida moral e social ajustada. Eu conheço algumas pessoas que se acham discípulas simplesmente porque não roubam, pagam imposto de renda em dia, não adulteram, chegam em casa na hora certa, sábado à tarde lavam o carro, levam os meninos para tomar sorvete, e são amigos da mulher, bons de conversa, essa coisa toda, a vizinhança gosta deles, eles são eleitos para presidente da associação de moradores da rua ou do bairro, então aquele tipo excelente, né? Há um cantor de rock que diz que essa gente assim deve ser chamada de uns Ronaldos, né? Então um tipo Ronaldo, um indivíduo muito bonzinho. E às vezes a gente pensa que isso é ser discípulo, mas ainda não é isto. Eu conheço ateus que vivem esse projeto de vida de maneira magistral. Ser discípulo é mais do que isso. Essas realidades descritas, essa vida certinha, ainda está dentro do plano ordinário. Lembram-se de que Jesus disse que saudar os que nos saúdam, tratar bem os que nos tratam bem, responder com amor aos que nos amam. Até os pagãos fazem isso. Até os animistas das tribos mais primevas são capazes dessa resposta certinha, não é? Correspondeu ao efeito, correspondeu à causa. Foi um mero reagir a estímulos humanos. Ser discípulo é extrapolar essa medida e essa fronteira do certinho, é ir mais além ainda. Vocês se lembram de que Jesus disse no Sermão da Montanha de que a vida que ele nos propõe não é uma vida ordinária, é uma vida extraordinária. Ela implica em atravessar os limites das convenções daquilo que se diz ser o normal. Seguir a Jesus é um projeto anormal em relação ao que se estabelece como referência de normalidade no mundo que nos cerca.
Seguir a Jesus é assumir esse compromisso com o extraordinário. Jesus nos diz que andar com Ele é ter a coragem de, mesmo recebendo ódio, responder com amor. Mesmo sendo objetos da vingança, não reagirmos ao mal que nos é feito com a perspectiva de repetirmos o mesmo mal contra o outro, mas de manifestarmos àquele que nos ofendeu um coração generoso, misericordioso e indulgente. Meu querido, por favor, preste atenção nisso. O discipulado está no nível do extraordinário. Ser discípulo é ir tão mais além que desajuste os certinhos e desinstale os irremovíveis e plantados no seguro terreno da vida acomodada. Quando um verdadeiro discípulo está a caminho, essa vida dele, seguramente, é uma vida que perturba, é uma vida que desinstala, é uma vida que cria no ambiente em volta perplexidade. Agora, por favor, não pense que todas as coisas que fazem contra você, porque você é discípulo. Às vezes, alguns cristãos são perseguidos no trabalho é porque eles são antidiscípulos. São figuras absolutamente chatas, intragáveis, amargas, odiosas e odientas, dedo duro, aquele tipo completamente desagradável, e sai dali perseguido dizendo: isso é porque eu sou um discípulo. Não, é porque você é o antidiscípulo. Há dois tipos de pessoas que são perseguidas: o antidiscípulo e o discípulo. O discípulo é perseguido porque o projeto de vida dele extrapola as normalidades. E você conviver com uma pessoa que está encharcada do sublime é duro. Porque humilha, os outros vão ficando meio pigmeus. Não é porque ele fala, não é porque ele se mostra cheio de eufonia, não é por nada disso. É porque a vivência dele é antagônica àqueles projetos que se estabeleceram como condições para as vidas dos outros. Meus queridos, ser discípulo é aprender a vida do reino de Deus, sabendo que Jesus encarnou este projeto, a fim de que ele, o projeto de Jesus, ficasse claro para nós. Quando perguntarem a você o que é ser discípulo, diga que é viver os valores do reino de Deus. Ser discípulo é chamar para a nossa própria vida, com uma obsessão não neurótica, um compromisso com a pessoa de Jesus de Nazaré, porque Ele próprio encarnou e trouxe para junto de nós, para que ficasse claro quais são os projetos e as intenções do reino de Deus para a vida humana. Concluindo, eu quero dizer o seguinte: libertos da religiosidade que por tantas vezes Jesus reprovou, nós ganhamos uma liberdade em Cristo, que muitas vezes desarticula a nossa vida certinha e nos faz verdadeiros nômades nessa caminhada. Portanto, o que eu quero lhe dizer é que possivelmente daqui até junho você vai ser extremamente perturbado a cada segunda-feira. Ainda dá tempo de desistir, eu espero que você não desista, mas ninguém virá para esse curso dizendo que é para o nosso enlevo espiritual, né? Eu não vim aqui para distrair você, não sou o Silvio Santos do discipulado cristão. Eu estou aqui realmente para pedir a Deus que haja algum tipo de perturbação na sua vida, de desinstalação, uma aflição sadia e benfazeja, que mova você, que questione você, que traga algum tipo de perturbação, que gere um processo completamente maravilhoso de vida, extasiante, lindo, por dentro e por fora, na sua existência. Esteja preparado para provar uma revolução em sua vida. E o meu desejo, a minha oração é que até julho a sua maneira de ver a vida seja completamente diferente. Ser discípulo, portanto, meu querido, é assumir um projeto de vida que caminha não na direção da morte, mas caminha na direção da vida. Pastor Caio, algumas perguntas foram feitas através da nossa central telefônica e nós gostaríamos de passar a enunciá-las e em seguida o senhor vai respondendo a cada uma delas paulatinamente. A primeira pergunta vem de Natal e o Sidney pergunta: a Bíblia afirma
que os que estão nas trevas são mais astutos que os que estão na luz. Isso pode mudar na vida do cristão? Quando Jesus disse isso, ele está querendo dizer que isso acontece de maneira normal. Geralmente é assim. Mas ele não estava com isso querendo dizer que a gente deva assumir esse tipo de colocação como sendo absoluta em relação a que nós venhamos a sempre ter que viver uma espécie de ingenuidade cristã, que acaba se tornando uma ingenuidade patológica. O que ele está dizendo é que nós, os filhos da luz, temos a tendência de vivermos assim, um tanto alienados das realidades concretas, porque a nossa cabeça está frequentemente tomada por outros valores em algumas outras dimensões na vida. O que Jesus estava querendo dizer é que a gente deve integrar na vida as suas muitas partes e perspectivas. É por isso que ele recomenda que a gente tenha essa vida e essa noção de bendita astúcia na vida. Quando ele diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz, ele não fica aí. Ele diz no verso 9 ali de Lucas 16, por isto eu vos recomendo. Não é? E a recomendação é que se assuma aquela atitude esperta do administrador do contexto antecedente, que soube preparar a vida para que na hora da necessidade ele tivesse com que se haver. Nossa oração é que nós não sejamos apenas as pombinhas ou as serpentes, não é? Quem é só serpente encarna malignidade, quem é só pombinha, uma bondade ingênua. Jesus faz uma síntese das intenções dele para a nossa vida quando diz que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. De Maringá, o nosso irmão Edinaldo pergunta, pastor Caio, o que o senhor acha da expressão comum no meio político e universitário da teologia da libertação e que Cristo é o maior revolucionário? Eu acho que essa é uma expressão, uma afirmação verdadeira. O que apenas se questiona é que tipo de revolução que ele veio fazer. Quando a teologia da libertação de linha radical, porque há muitas teologias da libertação, desde aquelas que mais se assemelham à teologia da revolução, que apregoa a utilização do uso de armas para que se implementem as grandes mudanças sociais, até aquelas outras teologias da revolução mais leves, como acontece aqui entre nós no Brasil. A maioria dessas versões da teologia da libertação está pensando em Jesus como um revolucionário apenas político, social, um revolucionário do exterior, quando se crê que as noções que ele ensinou sobre o reino de Deus tenderiam apenas a fazer com que a sociedade fosse um acontecimento mais justo. No entanto, quando a Bíblia diz que Jesus é revolucionário, ou ela não diz que ele é usando esse termo, mas ensina nas entrelinhas que essa maneira de Jesus ensinar a vida é uma maneira que revoluciona, ou seja, revolve, mexe com as coisas desde o íntimo, as põe para fora. Então, quando ela afirma essa perspectiva revolucionária da vida de Jesus, ela está apenas dizendo que Jesus faz as coisas acontecerem de maneira absolutamente novas na vida humana. Isso começa no coração humano, mas obviamente tem que ter as suas implicações no contexto social e na vida comunitária. Eu me lembro que em 1968, 70, se falava muito sobre revolução de Jesus, mas essa era uma revolução só no coração, e às vezes a gente dizia que alguém tinha sido revolucionado, mas a vida dele continuava a mesma coisa, absolutamente estratificada em perspectivas de morte ou de quase morte. Quando alguém prova essa revolução, esse revolvimento que Jesus faz desde o íntimo, isso deve ter consequências na vida prática da igreja, da família e da sociedade também. De Brasília, pastor Caio, a nossa irmã Denise Medeiros pergunta se o fato de uma pessoa optar por seguir a Jesus, converter-se, implica em perda de livre-arbítrio. De jeito nenhum. Né? Deus não tem dois projetos para a vida humana. O projeto, pensando desse jeito, a pessoa antes de se converter é humana e livre. Se converte, fica robotizada. Né? Isso é a teologia dos androides. Mas ser cristão é voltar-se para Jesus e se tornar mais humano ainda. Né? E isso implica também em liberdade. Só que liberdade é responsável. Nós vamos falar isso na segunda-feira que vem. Então eu não quero falar muito a esse respeito, porque segunda-feira que vem a nossa aulinha será toda a respeito dessa questão da liberdade responsável que o cristão deve ter. Ainda de Natal, o pastor Jones diz: Cristo sim
igreja sim, mas até que ponto as nossas igrejas atrapalham ou ajudam o projeto de Jesus? Bom, eu tenho que dizer, graças a Deus pela vida da igreja. E ela é a comunidade do povo de Deus, e aleluia por isso. No entanto, essa gratidão pela existência da igreja não deve ser uma gratidão acrítica. Afinal, quando a gente questiona a igreja, nós estamos nos questionando a nós mesmos. E eu me lembro de que há uns anos passados, um homem disse a Billy Graham que não estava em igreja nenhuma, porque ele nunca encontrava uma igreja perfeita. Toda vez era o pastor tinha um problema, a junta diaconal tinha outro, o conselho de presbíteros era complicado, havia uns membros na igreja com a cara meio ranzinza, o coral era um antro de conversinha, enfim, mil coisas, e por isso ele dizia que não ia para igreja nenhuma, porque não tinha encontrado nenhuma igreja perfeita. E o Billy Graham disse a ele, então eu queria lhe aconselhar o seguinte: quando você encontrar a igreja perfeita, não entre, que é para não estragar. Não é? Porque se você entrar, vai estragar. Então, a igreja tem as suas idiosincrasias, os seus problemas, mas apesar disso, nós somos gratos a Deus por ela. Todavia, essa nossa gratidão não quer ser uma gratidão acrítica. Nós queremos questionar a nós mesmos e a igreja, afirmando, enquanto questionamos, que muitas das nossas práticas cristãs são alheias ao projeto da vida de Jesus. Eu disse, uma ocasião, no encontro teológico com pastores de várias denominações, que o Cristo do Novo Testamento não cabia todinho em nenhuma das nossas denominações, porque o Cristo do Novo Testamento operava milagres. E não se pode operar milagres em algumas denominações. O Cristo do Novo Testamento lidava com a prostituta, com o pecador de maneira generosa, solidária, mas em algumas denominações é proibido você cumprimentar uma pessoa que tem uma cara um tanto suspeita. O Cristo do Novo Testamento era alguém preocupado com as questões sociais. Ele viu a multidão com fome e disse, não é bom que esse povo esteja com fome, eu tenho compaixão dessa gente que não está comendo. E multiplicou pães, mas em alguns lugares você falar em necessidades materiais é quase uma heresia. Agora, o Cristo do Novo Testamento orava. E em alguns lugares, se alguém começa a orar, é logo chamado de N coisas, não se pode orar. Então minha pergunta é, será que o Jesus do Novo Testamento cabe todinho em algumas das nossas denominações? Eu ouso dizer que ele cabe na igreja, mas nos nossos grupos e departamentos, tantas vezes ele tem que entrar meio aleijado, meio de banda, para poder caber uma parte dele, porque outras nós a priori já fazemos censura, largamos a tesoura. E se nós enfiamos essa censura em quem vive perspectivas da vida de Jesus, é porque, ao nosso próprio modo, ainda que alienado e ainda que um tanto cego, sem sabermos, nós estejamos nos confrontando contra aspectos da vivência de Jesus e que não têm sido assimiladas por nós, e justamente por isso nós temos sido uma igreja cristã extremamente esquizofrenizada em relação a Jesus, né? Ficamos com pedaços de Jesus, mas o Jesus total e inteiro, uno, indivisível como ele é, ressurreto de entre os mortos, o mesmo ontem, hoje e para sempre, é que tem que ser absorvido por nós. Daí esse nosso curso. Eu sei que alguns vão ficar assim meio perturbados, mas a nossa intenção é que essa seja uma bendita perturbação e que daqui a um tempo a gente começa a ver uma geração de pessoas neste país que realmente tem tique, não de seja lá quem for, tem cacuete, não de seja lá quem for, mas tem expressões da imagem, da semelhança e da beleza de Jesus de Nazaré em suas próprias vidas. Muitas coisas que fazemos hoje, diz uma pessoa do Rio de Janeiro que não quis se identificar, talvez Jesus não fizesse, como ir a um cinema, ou assistir um show, etc. Como seria então ser como Jesus hoje? Eu acho que não, porque o Jesus do Novo Testamento era acusado justamente do contrário, né? Ele come com publicanos e pecadores, e isso deu maior rebu, não é? Ele frequenta a casa de gente chamada ímpia, fora das convenções religiosas. Isso é muito mais grave do que assistir a um filme, do que a qualquer outra coisa, não é? O Jesus da Bíblia, o Jesus da história, é o homem tipo, é o filho do homem
com sensores de verdade absolutas na sua mente, de modo que ele não anda fugindo da existência, ao contrário, ele a enfrenta e diz, isto é bom ou isto é mal. E o que o Novo Testamento, com a mente de Cristo por trás de tudo, nos aconselha e nos ensina, é a sermos pessoas capazes de reter da vida todas as coisas, joirar, ver o que é bom. O que não é bom a gente dispensa, o que é bom a gente assimila, porque existem coisas boas nos lugares mais variados. E mesmo naqueles lugares onde convencionalmente a gente não acha que há coisas boas. E prestem atenção, existem coisas muito mais e malignas, mesmo naqueles lugares onde a gente acha que só existem coisas boas. Portanto, a bondade e a maldade não estão cativas de geografia nenhuma. E não estão entre quatro paredes. A bondade e a maldade, elas podem habitar o coração humano. E o que o escritor de Hebreus, no capítulo 5, do verso 7 em diante, nos recomenda é que nós sejamos pessoas amadurecidas, a ponto de podermos discernir com a nossa mente tanto o bem quanto o mal, ao invés de ficarmos aí usando antissépticos e desodorizando a vida com medo de algum contágio. Duas perguntas aqui, uma de Natal e outra de Cuiabá, muito parecidas. Uma delas diz, diga uma maneira prática de seguir a Jesus. E outra diz, Pastor Caio, como é que o senhor faz no seu dia a dia para seguir a Jesus como Ele quer? Bom, eu digo nesse meu livrinho, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, que se vocês já leram, podem ficar tranquilos, porque eu não vou ficar aqui repetindo o livro. Esse nosso curso é bem maior do que aquele livro, vai tocar em algumas outras áreas que aquele livro não toca, e mesmo aquelas nas quais ele toca serão extremamente ampliadas aqui. Mas eu digo ali naquele livro que eu não estou me oferecendo como referencial do discípulo, né? Eu estou como vocês a caminho. Então no meu dia a dia eu vivo todas as implicações da minha humanidade. Eu sou capaz da irritação, capaz do cansaço, capaz da doença, não é? Eu, se não tomar um certo remedinho chamado Atlancil para controlar meu coração, eu fico tendo umas fibrilações aí que de vez em quando me fazem um bocado de mal. Sou capaz das perplexidades, né, das dúvidas, mas ser discípulo é, em meio a toda essa conjuntura dos nossos condicionamentos humanos, ir fazendo opção cada vez mais profunda por Jesus, que nós vamos ver durante este curso, também viveu todos esses condicionamentos humanos e nos ensina a ser completamente gente, apesar dessas coisas, e não apenas sublimando essas coisas, mas elaborando-as dentro de nós próprios, de modo que delas proceda uma energia boa para a vida. Nós vamos ver, na segunda parte desse primeiro módulo, a maneira humana de Jesus existir. A meu ver, vai ser a parte mais prática deste curso, a mais gostosa, a mais fascinante. Como é que isso acontece? Para mim, pessoalmente, vai ser um momento extremamente bom quando a gente puder tocar nesses assuntos mais para frente. O irmão Francisco de Manaus ligou e pergunta, por que Jesus nasceu pobre, pastor? Jesus nasceu pobre por duas razões básicas. Em primeiro lugar, para que a graça de Deus se manifestasse de maneira concreta na história. E a graça tem, no nascimento de Jesus, solidário com a pobreza, essa manifestação quase maior, não é? Eu não vou dizer que é maior, porque a cruz extrapola todas as outras noções. Mas, quando Jesus nasce pobre, ele mostra esse favor de Deus, que vem ao encontro da vida humana, e que se encarna, mesmo nas realidades mais simples da vida humana, para que a gente entenda que o favor de Deus nos alcança desde qualquer ponto, de onde estejamos e de quem sejamos. Em segundo lugar, Jesus nasceu pobre por uma razão também simples, porque Deus, que está solidário com todos os seres humanos, está sobretudo solidário com aqueles que vivem a realidade da indignidade, porque pouca coisa afronta mais a imagem e semelhança de Deus na criatura humana do que a pobreza, a miséria, a fome, a insegurança, a violência e todas aquelas coisas que são
subproduto da vivência na pobreza e na miséria. Então Jesus nasce ali para manifestar a solidariedade absoluta de Deus com a criatura humana, a fim de que com isso se creia e se saiba, não que Deus em Cristo está nos ensinando que o projeto da vida de Jesus e da nossa vida deva ser o projeto da miséria, mas ao contrário, essa solidariedade é uma solidariedade emancipativa, é uma solidariedade que aponta para uma caminhada, para uma evolução, porque Jesus nasceu numa manjedoura, mas não ressuscitou nela, e ressuscitou em glória, mostrando que a trajetória da vida humana deve ser nessa direção, e qualquer projeto cristão deve apontar nessa direção, e qualquer sociedade cristã deve fazer com que a criatura humana caminhe da manjedoura para a glória. Pastor Caio, uma última pergunta. O irmão de Cuiabá pergunta: existe a possibilidade de alguém tentar seguir a Jesus sem que o Espírito Santo realmente tenha tocado em seu coração? E se este esforço de seguir a Jesus por vontade própria, sem que haja o toque do Espírito, pode levar que o Espírito chegue realmente a convertê-lo? Em outras palavras, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Bom, eu tenho uma dose bastante forte de calvinismo dentro de mim para crer que tudo começa na graça de Deus. Eu pessoalmente não creio que o ser humano caído, envolto no pecado, seja capaz de qualquer resposta a Deus que já não seja uma resposta em função de uma proposta divina. Mesmo quando não houve uma proposta verbalizada, explícita, convencionalmente evangélica, mas houve um segredar da verdade de Deus no coração daquela pessoa, por isso ela reagiu com fome de Deus, com coisas assim. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que sempre é a graça de Deus que está agindo. O nosso problema é que às vezes a gente vê uma pessoa se aproximando de Cristo e como ela não foi a uma igreja, não ouviu a um pastor, ninguém fez um apelo para ela, não conhece as 4 leis espirituais ou alguma coisa assim, a gente sempre acha que ela está agindo por conta própria. Mas Deus é livre, minha gente. Deus age com a igreja, mas às vezes age apesar da igreja. Deus é livre, Ele fala no coração humano. Você não crê no Deus que se apresentou a Paulo no caminho de Damasco? Não tinha uma cruzada em volta dele, nem um pastor pregando em cima de uma pedra numa esquina. Simplesmente Jesus apareceu e disse: estou aqui, deu as caras para ele. Então esse Cristo está vivo, ele se manifesta à pessoa humana das maneiras mais diferentes, mais distintas, porque ele é um Deus livre. Certo? É um Deus livre. Ele fala e a gente deve sempre saber que é a graça de Deus que está movendo a pessoa. Acho que a gente chegou ao fim desse período.